Gente, eu trouxe um slidezinho para me apresentar para vocês primeiro, né? Antes de trazer a palavra, eu quero falar um pouquinho sobre quem eu sou, sobre qual agência missionária eu faço parte, o que Deus tem falado, enfim, vocês vão acompanhando comigo. Quem sou eu? Gustavo Galvão Baduí, eu tenho 24 anos, não parece, né? Parece que eu sou mais novo, amém. Sou missionário na Jocum, que é uma agência missionária que chama Jovens com uma Missão. Jocum é só a abreviação. Sou principalmente, botei até numa cor diferente, filho de Deus. Hoje eu sou estudante da Escola de Arte e Evangelismo na Jocum. Eu estou me formando em arte pela Universidade das Nações. Sou tricolor, eu achei muito importante botar isso aqui porque faz parte de quem eu sou. Eu sou fluminense, campeão da América, né? Amém. Opa, tem alguém ali comigo. E eu sou vocacionado ao povo italiano. É isso, eu acho, né? Acho que deu para fazer um panorama. Pode passar. O que é Jocum, né? Porque como vocês viram, eu trouxe ali que eu faço parte de uma agência missionária que chama Jocum. E quando eu falo assim de Jocum, muitas pessoas conhecem, mas também tem muitas pessoas que ainda não fazem nem ideia do que é Jocum, né? E hoje, nós estamos em mais de 1.100 locais de operação no mundo. Jocum, ela está em mais de 180 países. Essa lista eu acho que está desatualizada e já passou de 190, se eu não me engano, países no mundo. Nós temos hoje 30 mil alunos estudando para ir ao campo missionário, né? E 18 mil missionários em tempo integral, já no campo, né? Então é uma agência missionária assim que nasceu no coração de Deus. É difícil uma agência missionária permanecer por tanto tempo como a Jocum, já vamos fazer 70 anos. E foi algo que nasceu no coração de Deus e foi passado para o nosso fundador, Loren Cunningham, que faleceu em novembro do ano passado, né? Um grande homem de Deus, faleceu com 86 anos e ainda fazendo missão, né? Pode passar um slide. Outro slide, sem ser o vídeo. Isso. Aí depois eu vou pedir para voltar para o vídeo. Aqui eu vou ler um pouco para você da história. Isso tudo que está escrito aqui está no livro Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. É o livro onde Loren Cunningham, ele passa toda a história de como a Jocum foi fundada, de como Deus falou com ele. E eu vou ler para vocês. Tudo começou quando um estudante universitário de apenas 20 anos, né, ele tinha só 20 anos, gente, resolveu passar um tempo em oração durante uma viagem que fazia pelas Bahamas como participante de um quarteto gospel. Enquanto ele encostava-se na sua cama, ele enxergou o que hoje chama de filme mental, e ele viu ondas gigantes sobre um mapa do mundo. As ondas se transformavam em milhares de jovens que se espalhavam por todos os continentes do mundo, proclamando as boas novas de Jesus. Então Loren falou, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, que é o nome do livro, né? Essa ideia radical de que jovens podiam ser missionários pelo mundo todo ficou guardada com o jovem Loren Cunningham por 4 anos. E 4 anos mais tarde, no ano de 1960, ele fundou uma organização onde a ideia radical estaria expressa até no nome, Jovens com uma Missão. Gente, naquela época era impossibilitado o jovem fazer missão, tá? Você deveria ter tempo de igreja, ser reconhecido por muitas pessoas como um homem, uma mulher de Deus. E os jovens não tinham esse espaço. Por isso que o livro fala que é uma ideia radical, né? Que é expressa até no nome, Jovens com uma Missão. Hoje, Jovens com uma Missão é uma das maiores organizações cristãs missionárias do mundo. E a história de como a Jocum começou e cresceu é uma história da direção e da graça de Deus em usar pessoas comuns em todas as partes do mundo. É usar pessoas comuns, não são semideuses, não são homens restritos de pecado, não são homens, são pessoas comuns. Eu, você, algumas pessoas aqui me viram crescer, pessoas comuns.
e até improváveis, né? Que é o tema da palavra de hoje. Vou pedir para soltar o vídeo que está no slide anterior, e vocês prestem atenção porque é um vídeo legendado. Então, esse vídeo fala um pouco do porquê Deus criou o missionário. Quem narra esse vídeo é o nosso fundador, falecido Loren Cunningham, e é um vídeo assim que eu até hoje me privo de ver, porque eu sempre choro muito quando eu vejo. Então, prestem atenção, leiam com atenção e entendam um pouco do porquê Deus criou o missionário. Amém? Pode soltar aí o vídeo. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said he needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked. Someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Amém. Irmãos, não sei se vocês perceberam a profundidade dessa mensagem do porquê Deus criou o missionário. E não é que essas pessoas, os missionários, eles são pessoas fora do comum, semideuses, como eu falei. Eles são pessoas comuns,
que decidiram ouvir o Senhor e obedecer. Assim como Abraão, quando ele ouve do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele somente obedece, mas ele continua sendo uma pessoa comum. Abraão, ele saiu de uma terra totalmente pagã, mas ele ouviu a Deus e obedeceu. Ele não era alguém que cresceu isento de pecado, nunca pecou, nunca, sabe, era o santo. Não, Abraão saiu de uma terra pagã, gente. O pai de Abraão, ele era um idólatra. Ele cresceu ele foi ensinado a ser idólatra, mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Então o missionário, ele não é alguém fora do comum, ele só é alguém que obedece, né? E eu estou falando isso porque a gente acha que missionário é alguém, né? Eu falo também pelo Luiz Fernando, né, Bassa, que é um missionário que a igreja Cristo Vive de Campo Grande também apoia. E parece que ele é alguém fora do comum também. Até eu, às vezes, tenho que vigiar para não achar que ele é fora do comum, porque o trabalho é lindo, né? Lá em Madagascar. Mas ele também é comum. Ele também passa por provações, tentações. Jesus passou por tentações, gente. Mas ele venceu e foi obediente. E é por isso que Deus criou o missionário. Para que todos possam ouvir, todas as pessoas comuns. Existe uma frase que eu não me lembro de quem é agora, eu não sei se é de Calvino, se é de Lutero, mas o evangelho, ele é um mendigo falando para outro mendigo onde tem o pão. Então, é só sobre isso, sobre a simplicidade de Deus falar com uma pessoa comum e ela obedecer. Esse é o evangelho, sabe? Como vocês viram, eu botei lá na apresentação inicial que eu sou vocacionado à Itália. E por que a Itália, né? Primeiro, Deus me chamou. Isso é muito importante, gente. Parece que é algo superficial. Deus me chamou, óbvio, né, Gustavo? Não, não é óbvio. Existem muitos missionários, muitos homens e mulheres que iniciam algo dizendo ser de Deus, mas que Deus nunca chamou. Então isso aqui é essencial. Deus me chamou. E me chamou com uma história linda. Não sei se eu vou ter tempo para contar aqui. Será que 5 minutinhos? Consigo, né? Vou contar um pouquinho para vocês de como foi esse chamado. Eu fui para a Itália mês passado, retrasado, tem 1 mês e meio atrás. Eu fui para a Itália levar uma mensagem para Jocum de lá, né? Eu estava com isso no meu coração, porque a minha base de Jocum, ela tinha muitas palavras já há 4 anos, de ir para a Itália e nunca conseguia ir, né? E eu senti no meu coração que era para eu abrir esse caminho, sabe? Para Jocum Rio, Jocum Carioca, chegar na Jocum da Itália. E aí eu fui, chegando na base de Jocum Itália, o líder da base, Cris, ele me chama para uma conversa na casa dele, e a gente tomando café e eu conversando sobre tudo que aconteceu, toda a nossa história. Eu não expliquei isso para ele porque ele também é da Jocum, então ele também sabe, mas eu expliquei a história da base que eu faço parte aqui em Duque de Caxias, e ele, né, boca aberta, assim, é uma história linda, a nossa história de reestruturação, enfim, de muros que estavam caídos e Deus levantou, enfim. E aí eu falei para ele a visão da nossa base, uma visão maior, assim, né, que a gente tem, que é de alcançar o mundo muçulmano através do mar Mediterrâneo, com a arte. E aí quando eu comentei isso, Cris, ele tem uma esposa e um filho. A esposa dele estava fazendo bolo atrás da gente, eu aqui, e Cris na outra cabeceira da mesa. E aí, eu falando italiano com eles, né? Eles são americanos, mas falam italiano também, né? E aí, quando eu falei, a nossa base tem a visão de alcançar o mundo muçulmano através do mar Mediterrâneo com a arte, eu ouço a esposa do Cris, Cristina, chorando, batendo o bolo e chorando, né? Aquele choro assim, baixinho, que não quer atrapalhar. Aí eu, o que está acontecendo com a Cristina, gente? Eu olhei para trás, ela chorando no bolo, a massa caindo, lágrima na massa. Eu, o que está acontecendo com a Cristina, gente? Ô Cris, o que está acontecendo? E o Cris, quando eu viro para o Cris, o olho do Cris cheio de lágrima, né? Eu estou fazendo um drama, né? Você deve estar ansioso para saber o que é. É que eu estava assim também, estou passando para você a mesma sensação. E o Cris, o que está acontecendo? E aí o Cris vira para mim e fala assim, você nem precisava ter vindo aqui. Aí eu, meu Deus,
fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa, fechou o coração do povo, nunca mais vou voltar na Itália. Comecei a pensar um monte de coisa ruim, assim, né? E aí por quê? Né? Por que eu não tinha que ter vindo aqui, né? Eu fiquei até meio indignado, assim, porque eu gastei um dinheirão para ir para a Itália, gente, um monte de oferta, indo atrás, e por que eu não tinha que estar aqui, Cris? Aí ele, porque a gente já está te esperando tem 5 anos. E aí eu cheguei para trás, assim, né, na cadeira, me encostei, engoli seco. Como assim? Me explica. E aí a Cristina já estava rindo nessa hora, né? Rindo, chorando, né? E ele falou assim, Gustavo, 19 anos atrás a gente fez a nossa ETED, que é a nossa escola de treinamento discipulado, é a primeira escola do Jocum. E Deus compartilhou com a gente a Itália. A gente ficou 14 anos indo, se preparando, tentando visto. Há 5 anos atrás o nosso visto saiu. E quando a gente estava para sair de Kona, da base de Kona, no Havaí, um homem de Deus chegou até a gente e falou assim, Cris, vocês estão indo para a Itália, né? Estamos. Deus está mandando eu profeticamente te entregar uma chave. Essa é a chave da Europa, que você está levando. E o Cris falou para mim assim, eu fiquei todo bobo, né? Eu esperei por esse momento. Todo missionário espera alcançar uma nação, né? Ele estava alcançando um continente, era a Europa. E ele me contando que ele estava todo feliz, e aí o homem de Deus vira para ele e fala assim, mas essa chave não é sua. Você só está carregando ela para alguém. Essa chave é de um brasileiro, que vai chegar na base lá na Itália, e vai falar que a base dele tem a visão de alcançar o mundo muçulmano, através do mar Mediterrâneo, com a arte. E aí ele falou, Gustavo, essa base está aqui, te esperando, há 5 anos. E fizeram um movimento lindo lá para eu conseguir me formar na escola de arte e evangelismo, para voltar para eles com essa visão da arte. E me ajudaram, me abençoaram para eu conseguir dizer sim para a escola, financeiramente falando. E hoje, por que a Itália? Porque Deus me chamou. Entende o peso disso agora? Porque Deus me chamou, gente. Eu recebi amor pelo povo. Eu olho para o italiano e eu sinto que eu sou um italiano. É surreal, é como se eu olhasse para ele e falasse assim, eu entendo a sua dor, a crise política, porque lá também tem tudo igual aqui, gente, crise política, insatisfação, e eu sinto a dor deles, eu me tornei um italiano. A Itália só tem 0,4% de cristãos protestantes, né, gente? É porque o catolicismo lá predomina, e deve ter uns 10 a 12% de Islã, e 0,4% de cristãos. A reforma não chegou na Itália, apesar de ter sido tão próximo, né? Apesar desses homens terem pisado lá, ela não chegou. E a gente está indo reformar, né, o evangelho na Itália. Por que a Itália? Porque eles são sedentos por algo que não sabem o que é. A Europa, a Itália, falando especificamente da Itália, ela é um país com alto índice de suicídio, de crise de ansiedade, depressão. E isso é a sede que eles têm por algo que eles não sabem o que é. Então eles vão buscando, não acha. A insatisfação faz com que eles busquem a própria morte através do suicídio. E a gente está indo levar para eles o que Jesus levou para a mulher samaritana no poço. Uma água que nunca mais eles vão voltar a ter sede de algo que eles não sabem o que é. Amém? E a Itália, a Europa em si, mas eu estou falando especificamente da Itália, né? Eles não querem mais ouvir gente, igual a gente está aqui. Eles têm um coração tão anestesiado para o evangelho, que eles não querem mais ouvir a pregação falada. E a gente, com uma estratégia que Deus deu para a gente está traduzindo a Bíblia de forma oral, com a arte. A gente faz apresentações de textos bíblicos com a arte de forma indireta, e depois que abriu o coração deles na rua, num teatro, numa igreja que seja, a gente vai e apresenta Jesus Cristo falado. Então essa foi a estratégia que Deus deu pra gente com a arte, porque é a forma que eles estão se convertendo hoje na Europa. E eu vou deixar um último vídeo para que eu entre na breve palavra para vocês. Um último vídeo do Ministério de Arte, que hoje eu faço parte da Jocum Carioca, né? Então, pode soltar aí, prestem atenção no trabalho que Deus tem feito aqui no Brasil e no mundo com a arte.
E o tema nosso é vida. A gente quer falar sobre vida. Como a arte pode responder ao discipulado de nações e ao avanço da erradicação da pobreza bíblica no mundo? Somos a Jocum Carioca, um movimento missionário que tem sido chamado por Deus para atuar no campo das artes e do evangelismo. Acreditamos que a história de Deus continua sendo escrita em todos os povos, e a arte é um dos envelopes mais acessíveis para se levar uma mensagem a alguém. Quem não fica animado ou minimamente curioso quando vê um grupo de pessoas dançando? Quem não se emociona com um teatro onde os personagens se parecem com você? Quantos sentimentos podem ser expressados em um quadro ou em uma foto? Pois é assim que temos sido convocados por Deus para alcançar crianças, adolescentes, jovens e adultos dentro de suas escolas, nas praças e nas ruas do Brasil e do mundo. Temos criado propostas artísticas a partir de uma cosmovisão cristã bíblica, para que a palavra de Deus alcance os corações de forma pessoal. Afinal, a palavra de Deus é a verdade e sabemos que ela é para todos os povos da terra. É ouvir a Deus e obedecê-lo para que a mensagem chegue a todos que precisem ouvir. Cremos que somos cartas vivas sendo lidas por todos. Artistas dispostos, assim como os profetas bíblicos, a traduzir o coração de Deus para todos os povos. Somos artistas de todos os lugares, indo por todo lugar, contando a todos sobre a história de Deus, a transformação e a redenção que vem de Jesus. É muita boa notícia por chegar. O Evangelho é essa boa notícia. O reino de Deus segue crescendo e isso deixa o nosso coração cheio de gratidão e alegria. Junte-se a nós, junte-se ao movimento de Deus na grande comissão. Sigamos pelo Rei, nosso Rei Jesus. Deus não vai tardar, Ele não vai falhar. Amém. Vamos entrar na palavra? Uma breve palavra para a gente meditar naquilo que o Senhor tem a dizer sobre isso, sobre disposição de coração, sobre crer naquilo que Ele fala, mesmo que pareça improvável. O tema da palavra de hoje que a gente vai trazer é improváveis. O tema dessa palavra foi gerado em oração, né? E é muito por que Deus fez na minha vida, né? Pelo que Deus fez na minha vida. Eu olhei em oração, eu conversei com o Senhor e falei: Senhor, quanta coisa o Senhor fez na minha vida, né? E eu falei para o Senhor assim, era tão improvável eu pregando na Cristo Vive. O Senhor é um Deus que chama os improváveis mesmo, né? E aí nasceu essa palavra. É uma alegria imensa, como eu já disse, estar aqui trazendo essa palavra para vocês. Abram as suas Bíblias em Mateus 4, 18. A gente vai falar um pouco hoje do Deus que confia naqueles que ninguém confia. A gente vai falar hoje de um Deus que chama e já escolheu de antemão pessoas que ninguém acredita, né? Pessoas como eu. Deus chama, porque Ele já nos preparou para isso. Amém? Amém? Mateus 4, 18 vai dizer assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. Eu tenho alguns pontos para trazer sobre esse chamado na vida de Pedro. Um desses pontos é que você pode ver que a Bíblia menciona que ele estava pescando e que ele era pescador. Pedro tinha uma ocupação. Não era tão digna. Não era tão reconhecida na sociedade como algo exorbitante, né? Pedro era um comerciante que vendia peixes e conseguia se sustentar. Mas Pedro, ele tinha uma ocupação.
E a gente tem que entender que Deus, Ele chama, sim, mas Ele chama pessoas ocupadas. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes a gente fala assim: ô pastor Zé Carlos, ô bispo, não vou conseguir, eu estou ocupado com uma questão no trabalho. E realmente, às vezes, a gente não tem como mesmo, gente, né? Mas Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas que têm responsabilidades no trabalho, como Pedro tinha. E a gente tem que ter esse discernimento espiritual de que a gente às vezes pode sim ofertar um pouco do nosso tempo a mais para o Senhor e administrar melhor o nosso tempo. Sabe, quantos minutos, quantas horas a gente passa em celular, vendo, rolando feed, liberando um monte de hormônios do prazer de estar ali rolando feed, vendo. Imagina no final da semana, se você não poderia ficar num culto de 2 horas e contribuir para aquilo que Deus tem feito em Campo Grande. Gente, eu não sei se vocês percebem, mas tudo que abre nessa rua fecha. E a Cristo Vive não. Porque foi Deus que colocou essa igreja aqui. Tudo que abriu nessa rua fechou. Inclusive uma igreja. Mas a Cristo Vive permaneceu de pé nesse lugar improvável. Porque Deus chamou pessoas ocupadas para trabalharem na grande comissão. A igreja local também é a grande comissão de Deus. Então sim, Deus chama pessoas improváveis. E um detalhe muito interessante é que a Bíblia vai dizer que Pedro imediatamente. Pedro, ele não pensou: mestre, obrigado por tudo que você fez, vou pensar, vou conversar com a minha esposa. Pedro era casado. E aí eu vou ver lá na agenda quando que é o Shabat e também quando que dá mais peixe, né? Porque é na lua. E aí eu te respondo. Mas pega meu WhatsApp, que depois eu te mando uma mensagem lá. E eu te digo, tá bom? Gente, não foi assim que aconteceu. Aconteceu que Jesus falou: Pedro, segue-me, e eu te farei pescador de homens. E ainda, Jesus ainda deu um discurso estranho para ele: pescar homem, o que esse doido está falando, gente? Perdoa, né, a forma que eu estou falando, é porque eu imagino que era isso que estava na cabeça de Pedro. O que esse homem está falando? Eu vou seguir mesmo esse homem, porque eu tenho certeza que mesmo que imediatamente ele foi assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Para de andar, eu estou seguindo um homem que está falando que eu vou pescar homem. Meu Deus do céu, eu não consigo parar de seguir, porque é irresistível o chamado de Deus. Não tem como resistir. Não tem como resistir quando ele aponta o dedo e fala assim: é meu. Não dá. E Pedro, ele experimentou do que foi ser apontado pelo dedo de Jesus: segue-me. Assim como Mateus, que estava na coletoria de impostos: segue-me. E todos vocês que estão aqui hoje: segue-me, estão aqui no culto. Foi porque Deus apontou para você e falou: vem. E aí você: o que eu estou fazendo saindo de casa um sábado? Eu podia estar com a minha família. E vai andando, às vezes se questionando, mas imediatamente obedeceu. E é isso que faz um improvável viver coisas improváveis através do reino de Deus. A obediência radical. Porque obediência pela metade, para Deus, é desobediência. Quando a gente obedece aquilo que... Eu não estou falando sobre aquilo que os pastores nos falaram, ou sobre aquilo que a liderança falou, que também são representações de Deus na nossa vida, né? Que deve ser sim ouvido. Mas eu estou falando daquilo que Deus falou diretamente com você. Porque Deus fala com você. Não somos nós, homens e mulheres de Deus, que somos os mediadores entre Deus e você. O véu já foi rasgado. Vocês ouvem a voz do Senhor. E obediência pela metade é desobediência. E desobediência na Bíblia é comparado com um pecado de feitiçaria. Porque rebeldia se enquadra na desobediência. É pesado, eu acho, né? Mas já falei. Gente, Deus trouxe essa palavra para vocês porque Ele chamou vocês. Deus preparou essa palavra no meu coração porque Ele escolheu vocês.
Na ocupação que vocês têm fora da igreja, Deus falou: vem, segue-me, e vocês estão seguindo. E é através de vocês que Campo Grande vai conhecer o nome de Jesus. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Lauren Cunningham falou no vídeo. Como que vão ouvir se ninguém prega para o vizinho, para o amigo, na universidade, se ninguém prega no trabalho? Vocês precisam pregar. Existe uma frase que dizem ser de Agostinho, né? Mas tem contradições, que é: pregue o evangelho e se necessário fale. Eu não concordo muito com ela. É pregar o evangelho e falar mesmo, porque tem que ouvir. É através do ouvir que vem a fé. E vocês hoje estão ouvindo a palavra de Deus, e eu oro para que a fé seja despertada no coração de vocês, para que vocês possam fazer um trabalho missionário onde vocês atuam. Amém? Em Mateus 26, 69 ao 75, eu vou ler aqui, que eu me atrapalho um pouco passando a Bíblia e falando. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. Pode passar? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E olha o que diz: e ele negou outra vez com juramento: eu não conheço o homem. Pode passar? Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente, tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Volta nesse aqui. A tua fala te denuncia, certamente você é um deles. Quem tem a sensação aqui de que quando vai falar alguma besteira no trabalho, entrar em assuntos que não deveriam entrar, e aí todo mundo vira para você e fala assim: cara, você é um deles, você fala igual a ele, o que você tá estranho, esse homem que tá estranho, mas ele é um deles, sabe? Eu, pelo menos, eu já fui desviado, muito desviado, tá, gente? Da presença do Senhor, assim, né? Desviado dos caminhos que o Senhor preparou para mim. E sempre que eu fazia alguma coisa diferente daquilo que Deus tinha para mim, de plenitude, de comunhão, de relacionamento, eu me sentia muito mal, gente. E todo mundo na rua falava: tu era crente, não era? Por quê? Não, que era crente o quê? Eu queria ser descolado? Que crente, nada. Aí eu pensando: minha avó pastora, meu avô pastor, meu tio é bispo, minha tia é bispa. Eu moro na igreja. Eu morava aqui na igreja, gente. Na casa que vocês fizeram o mutirão. Eu sou crente não. Não, que não, tu é crente sim. Já teve gente que falou assim: volta para a igreja, cara. Tu não sabe nem ser desviado. É verdade, e olha que eu sabia ser desviado, mas na minha cabeça, né? Porque eles olhavam e falavam assim: meu Deus, não, é um deles. Certamente é um deles. Quem é escolhido é assim, irmão. A gente tem a marca da promessa, e não tem como não. Não tem como ir lá para fora e achar que vai se camuflar, porque você brilha. Você brilha em meio às trevas. Pode passar. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Está vendo esse sentimento aqui? Chorou amargamente. Gente, aqui denuncia o coração de Pedro. Ele estava fazendo aquilo que não era para ele fazer. E ele não estava sentindo prazer naquilo, no pecado, no negar Jesus. Ele chorou amargamente. Amargamente, gente. Eu imagino Pedro muito desolado naquele momento. Eu andei com ele. É igual eu. Meu avô é pastor, minha avó é pastora, meus tios bispo da igreja, todo mundo da igreja está orando por mim, que eu sei. E eu ficava assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida, Jesus? Mas aí quando eu saí aqui: oi gente, tudo bem? Vamos lá. Mas aqui, chorando amargamente, igual Pedro. Esse homem que foi chamado por Jesus, andou com Jesus durante 3 anos e meio,
aprendeu com Jesus, viveu com Jesus, gente. Ele fez isso. Ele era um improvável. Ele fez isso e muitas outras coisas. Ele cortou a orelha de Malco, soldado romano, e ele estava querendo cortar a cabeça, mas ele errou, ele era ruim de mira. Ele falou para Jesus, não vai para a cruz não. Aí Jesus, aparta de mim, Satanás. Chamou Pedro Satanás, gente. Coitadinho de Pedro. Mas esse Pedro temperamental, que chorou amargamente, é o mesmo Pedro que teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. É esse improvável, esse Pedro que é temperamental, esse Pedro que ninguém dava nada, o pescador, que era estressadinho, provavelmente já tinha brigado por causa de peixe na beira da praia, e todo mundo sabia da sua fama. É ele que fez isso aqui, ó, através do Espírito, né? Atos 2, 38 ou 41. Então lhe disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Gente, é o mesmo Pedro, aquele que foi chamado por Jesus, andou com ele, negou Jesus. É esse Pedro que pregou. Meus irmãos, Jesus é ressurreto. E 3.000 pessoas se converteram. É o mesmo improvável, esquentadinho, que orou, cortou, fez tudo menos orou, né? Cortou a orelha de Malco, aquele que negou Jesus. E Jesus avisou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu não, Senhor. Como assim? Claro que não. Quantas vezes Jesus avisa para a gente coisas que a gente está indo no caminho errado e a gente: não, Senhor, você não sabe. Obediência radical faz parte disso, de se sujeitar até aquilo que parece que não é. Esses dias, vou confessar, esses dias, o Senhor falou para mim assim: você tem um coração invejoso. Aí eu, misericórdia. Fiquei acho que 2 dias assim: não, Senhor, você está errado. No 3º dia eu falei assim: realmente, Senhor, eu tive inveja naquele momento ali, onde eu recebi a menor nota da turma na mostra de arte, e todo mundo recebeu nota boa, só eu que fiquei ruim. Eu senti inveja, gente. É nesse coração aqui que Deus trabalha, porque Ele veio para a gente mesmo. Se a gente não precisasse dele, para que Ele se revelaria? Se a gente não tivesse a queda em nós, para que o Cristo encarnaria na terra? Se a gente não tivesse doenças espirituais, para que Jesus Cristo teria morrido numa cruz? É nós mesmos que Ele está chamando, porque Ele nos escolheu para uma grande comissão. Vocês creem nisso? Para a gente finalizar, eu queria falar rapidamente sobre Paulo, bem rápido mesmo. 2 Timóteo 2, 8, 10. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da semente de Davi, foi ressuscitado dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro dificuldades como um malfeitor, e até prisões. Mas a palavra de Deus não está presa. Eu vou ler de novo isso aqui. Como um malfeitor, sofrendo dificuldade, até prisão, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Esse é o apóstolo Paulo, que pregou aos gentios e nós somos alcançados hoje. Mas esse aqui também é o apóstolo Paulo. Atos 7:55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, ele e Estevão, gente, um dos discípulos de Jesus, né? Um dos homens que estavam ali na igreja primitiva.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Pode ir passando. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse é o apóstolo Paulo, antes de Cristo. O homem que participou do primeiro martírio da igreja. Ele matou o primeiro cristão pelo nome de Cristo. Estevão foi o primeiro que morreu pelo nome de Cristo na igreja. E quem matou ele foi aquele Paulo. Esse Paulo, das 14 epístolas que a gente lê. É esse Paulo que a gente prega tanto e que trouxe pra gente essa doutrina maravilhosa que é a doutrina da graça de Deus. É esse Paulo. Ele matou o primeiro cristão da história. E aí, eu só quero mostrar para você que não existe homem perfeito, mulher perfeita. Existem homens dispostos e mulheres dispostas a fazer a vontade de Deus. Existem homens que querem abrir mão, mulheres que querem abrir mão do seu próprio eu e assumir a identidade que Cristo deu pra gente. Que identidade é essa, Gustavo? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar ou de propriedade exclusiva de Deus. Eu prefiro essa versão. Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, a gente fala muito esse texto aqui na Cristo Vive, né, tia? Muito, porque a gente é geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo peculiar, de propriedade exclusiva de Deus. A gente é isso. A gente não é nada diferente disso. Mas, para quê? A gente não é isso para nós. A gente não é isso, tudo que o texto está falando, para pregar no altar da igreja. A gente não é isso, tudo que o texto está falando, para a gente entrar na igreja e sair da igreja, ir para casa e ver o jogo do Fluminense. Do Flamengo, tá bom, gente, do Flamengo. A gente é sacerdócio real, geração escolhida, nação santa, povo de propriedade exclusiva, porque para que anunciemos os louvores daquele que nos tirou do império das trevas e nos resgatou para o reino da sua maravilhosa luz. É só por isso. Se nós recebemos uma identidade de nação santa, é porque Deus falou: anunciem. É para vocês anunciarem, nada mais e nada menos. Anunciem a todos os povos, línguas, tribos e nações, vizinhos, trabalhadores, amigos, colegas da faculdade, anunciem do Evangelho. É para isso que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. A gente sabe que quando se fala desses assuntos de missões, surgem às vezes algumas dúvidas, né? A gente às vezes não é muito aberto, assim, explorado e falado na TV. Agora com a internet fica um pouco mais acessível, né, da gente conseguir tirar algumas dúvidas, mas a gente queria fazer algumas perguntinhas. A gente preparou várias perguntas aqui, mas pelo tempo a gente não vai fazer todas, tá?
E eu creio que talvez sejam até perguntas que vocês também gostariam de fazer para ele, ou o pessoal da internet. Então vamos fazer um momento aqui de entrevista com o Gustavo. Vamos lá. Assim, eu acredito que já foi um pouco até respondido pelos vídeos, né, iniciais, mas o que é necessário para se tornar um missionário? Dani, um chamado. Um chamado que a gente já recebeu. O que é necessário para se tornar um missionário? Obedecer. A Bíblia, ela fala: ide, pregar o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos. E isso é missão. Sobre a Jocum, qual tipo de atividades e ensinamentos há em uma base missionária? Então, vou falar o nosso cronograma da semana, mais ou menos. A gente acorda, café da manhã às 7 horas, a gente acorda 6h30, 6h45 para ir para o café da manhã às 7. E aí, de 7 às 7h30, café, 7h30 às 8h30. É uma hora que a gente destina para meditar a palavra de Deus, naquela primeira hora ali do dia da gente. E aí, de 8h30 até 9h30, a gente tem reunião dos obreiros da base que moram lá, né? Hoje a nossa base ela tem 103 missionários morando lá, só na base aqui de Jocum Carioca. E a gente se reúne às 8h30, às 9h30 para conversar sobre o que está errado na nossa conduta, de às vezes estar deixando coisa jogada na base, zelo. A gente fala muito sobre ordem, beleza e abundância, que é o mandato cultural de Deus para Adão e Eva, né? O trabalho ele não foi feito através do pecado. Adão e Eva já trabalhavam no jardim do Éden antes do pecado. Porque Deus fala, cultivai e guardai. Então eles estavam cultivando a terra, guardando a terra, trabalhando naquela terra. O primeiro trabalho do mundo foi jardinagem, né? Adão e Eva trabalhavam. E o mandato cultural de Deus é esse, né? Cultivar e guardar, ordem, beleza e abundância, né? No original grego, avod, ou avodá, que é serviço em forma de adoração, né? Então a gente fala muito sobre isso. Eu especificamente tenho aulas às 9h45 até 12h30, meio-dia almoço, de 1h30 até 3 horas a gente faz manutenção, lava a cozinha, panelas, tudo, né? De 4 horas até as 7 eu tenho aula de novo. E aí de 7 em diante eu estou com tempo livre para montar os meus trabalhos que eu preciso fazer para o outro dia. Enfim, é bem puxado. Então vocês sempre têm uma rotina, né? Sim, rotina, sim. Ah, legal. É mais difícil o trabalho missionário aqui no Brasil ou na Europa? Tem dificuldades assim, né? Em cada lugar. É uma dificuldade diferente. A Europa é muito difícil, porque é um povo não alcançado, né? Então, a dificuldade da Europa é você descobrir o gatilho daquele povo, para eles se interessarem pela palavra de Deus e por Jesus. A dificuldade do Brasil é perseverar nessa doutrina, né? E não corromper aquilo que é ensinamento de Jesus e criar uma religião mística, ou como se fosse uma religião pagã, assim, né? Que crê em várias coisas que não está no credo apostólico, enfim. Naquilo que Paulo fala em Timóteo para perseverar, né? Na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos. Entendi. E a última pergunta. Qual foi a experiência mais difícil de lidar em missão? O mais difícil é relacionamento com pessoas. Não é financeiro. Financeiro é uma dificuldade muito grande. A gente, inclusive, está indo para a Itália, dia 26 do mês que vem, de novo. E para a França, em julho, para trabalhar nos Jogos Olímpicos, com evangelismo, com arte. E financeiro é um desafio. Porque é caro ir para a Europa, né? Ir para qualquer lugar, mas isso não se compara ao desafio de conviver com uma pessoa, porque, por exemplo, você é casada com o Wallace, que eu estava procurando lá, com o Wallace. Você escolheu ele.
Eu sou casado com pessoas que eu não escolhi, eu moro com pessoas que eu nem escolhi. E que às vezes eu falo assim, Jesus do céu, o que eu estou fazendo no mesmo quarto dessa pessoa? Então, relacionamento é bem difícil, mas às vezes não é superado, né? Muitos missionários vão embora da missão, abandonam o que Deus falou, por causa de relacionamento, né? E aí a gente persevera orando sobre isso. Então a gente vê que é muito trabalho do amor ao próximo, né? Muito, muito. Muito obrigada, Gustavo. Nada. Por responder.